E aí, povo, vocês sabem que essa semana é semana de revisão. E os assuntos da prova de vocês é texto teatral, interpretação textual, verbo transitivo direto e indireto, discurso direto e discurso indireto, adjetivo adjunto adnominal e adverbial e aposto vocativo, certo? E a gente já vai começar. Vamos lá. Texto teatral. Quando a gente estuda texto teatral, ele está dentro dos gêneros narrativos, porque ele pode ou não trazer uma narração, né? E aí, por que gêneros narrativos? Porque ele narra uma história, mesmo que ele não traga um narrador. E aí, eles são produzidos para serem representados, é a primeira e a principal característica do nosso texto teatral. Eles são feitos para serem encenados. Eles trazem características como personagem, o enredo, tempo, espaço e a caracterização desses personagens. E as principais características também é o uso da linguagem gestual e a linguagem verbal e oral, certo? E ele pode trazer um contato a mais com plateia, pode trazer ou não, como eu já falei para vocês, um narrador. E se vocês não sabem o que são enredo é toda a história, a história que está sendo contada. Personagens que estão fazendo, que estão ali contracenando para que aquilo aconteça. Espaço é o espaço onde a história acontece. O tempo é o tempo cronológico ou psicológico que aquilo tudo acontece. E aí, ele é dividido em atos. E atos é como se ele estivesse sendo dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses atos, o primeiro ato é onde se apresenta a história, o segundo ato é onde se desenvolve essa história e o terceiro ato é que se conclui esse enredo, tá? E aí essas características do meu texto teatral. E agora vamos para o discurso direto e indireto. O meu discurso direto é quando eu falo, isso que eu estou fazendo para vocês é um discurso, onde eu estou falando, onde eu estou pegando empunhados de palavras e estou tentando explicar para vocês, fazer uma revisão da nossa prova. E aí, desse discurso indireto, eu posso trazer uma fala de outra pessoa, que essa fala vai ser expressa no meu texto, vai ser expressa na minha fala de acordo com cada palavra igualzinha que a pessoa que eu vou utilizar falar, certo? Ou falou. E quando eu estou fazendo essa aula para vocês, eu coloco uma fala de Aristóteles, ele falando sobre o texto teatral. Abre aspas. O texto teatral é um texto que pode ser narrado, pode ser um texto narrativo ou não narrativo. Fecha aspas. Esse recurso que eu utilizei agora foi um discurso direto, onde eu coloquei as palavras de Aristóteles para ele falar sobre o texto teatral. Quando eu coloco uma fala de outra pessoa exatamente como ela falou, é um discurso direto. E eu coloco um hífen, eu coloco aspas, eu coloco 2 pontos ou ponto e vírgula para expressar essa fala dele, que não é minha. E através desses recursos eu estou fazendo um discurso direto e trazendo para vocês a forma mais direta e mais pura do que outra pessoa falou. E aí eu venho para o discurso indireto. Esse discurso indireto é quando eu utilizo o que outra pessoa falou, mas eu não falo com a mesma exatidão de palavras. Eu falo e utilizo esse discurso na terceira pessoa. Aí imagina que eu tô aqui dando aula para vocês, aí eu lembro, minha gente, vocês não sabem, Fabiola, ela falou sobre isso, que tem uma vizinha dela que falou isso para ela.
Aí vocês vão dizer, é mesmo, professora? É. Quando eu coloco esse discurso e falo que outra pessoa falou e eu me apropriei do que ela falou e só dei uma referência, ela falou isso, isso e isso, é um discurso indireto que eu utilizei em terceira pessoa. Eu uso a fala de Fabiola para explicar algo, mas eu não falo com a mesma exatidão de palavras. Fofoca, por exemplo, é um exemplo de um discurso indireto, que eu falo sobre o que a outra pessoa falou, mas eu falo, ela falou isso, isso e isso. Geralmente, quando a gente fala essas coisas, é um discurso indireto, certo? E aí a gente chega nos nossos adjuntos adnominais e adverbiais. O nosso adjunto adverbial é um termo que denota uma circunstância ou vem transformar o sentido do meu verbo, do meu adjetivo ou do meu outro advérbio. Ele vai trazer uma circunstância, ele vai trazer um valor a mais para essas minhas três classes de palavras, né? E aí, quando ele pode vir por meio de um advérbio ou uma locução adverbial quando ele vem com um ou mais advérbios. Retomando, adjunto adverbial é um termo acessório na minha frase, na minha oração, que vem junto do verbo, adjetivo e outro advérbio para ele transformar esse valor, para ele transformar o sentido dessas palavras. Ele pode vir pelo advérbio, como um advérbio, ou até mesmo uma locução adverbial, certo? E o meu adjunto adnominal é um termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou de determinar o meu substantivo, que ele pode vir através de um adjetivo ou de um artigo. Adjunto adnominal é um termo acessório que vem para caracterizar e para determinar o meu substantivo, que ele pode aí ter um valor de artigo ou de até mesmo um adjetivo, certo? Aposto. Aposto é um termo que junto a outro de valor de substantivo ou de pronome, ele explica o que já foi falado para especificar melhor, para explicar melhor. É a mesma coisa quando eu utilizo duas palavras de uma mesma classe gramatical. A primeira eu utilizo para explicar alguma coisa e na segunda oração eu trago outra que explica a primeira, que ela vai trazer uma ampla explicação e uma ampla especificação da primeira. É a mesma coisa que eu dissesse assim, quinta-feira eu estudei para dar aula oitavo ano. Ontem eu estudei sobre os textos teatrais. Segunda-feira eu expliquei, o dia onde eu estudei para fazer essa explicação para vocês. Ontem, ele tem essa palavra, ela vem para explicar esse ontem, para intensificar o que eu fiz e o valor dessa palavra, né? Para explicar melhor e para especificar melhor o que eu fiz, certo? E para trazer uma explicação melhor e um maior entendimento, né? Vocativo. O vocativo é uma palavra e expressão que a gente utiliza para chamar alguém. É como se eu dissesse assim, Mariana, vem almoçar, que o almoço já está pronto. Esse Mariana é o substantivo que eu utilizo para chamar alguém. Então, ele seria o meu vocativo. E na maioria das vezes, esse vocativo ele vai vir ou antes, se for no começo de palavras, de frases, como eu utilizei agora. Se for antes, no começo de palavras, ele vai vir antes da vírgula. Se for no meio, vai vir entre vírgulas. Se for depois da vírgula, no final das frases, certo? E aí, verbo transitivo, direto, indireto, essa transitividade verbal. Como eu já falei para vocês, verbo intransitivo é aquele verbo que não vai precisar de nenhum complemento. Ele tem
a sua carga semântica, ele não vai precisar de ninguém para que ele faça sentido. Agora, os verbos transitivos, eles são verbos que vão depender de um complemento para fazer sentido. Geralmente, esses verbos transitivos vão pedir a ajuda do objeto direto e o objeto indireto. Mas nós temos 3 tipos de verbos transitivos: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto. O meu primeiro, que é o meu verbo transitivo direto, é o verbo transitivo que vai pedir ajuda ao meu objeto direto sem ajuda de preposição, ou seja, meu verbo transitivo direto vai ser ligado ao objeto direto sem ajuda da preposição, certo? Meu objeto direto indireto, meu verbo transitivo direto, não, o direto já falei, menina. O meu verbo transitivo indireto, vai ser aquele verbo que vai precisar da ajuda do objeto indireto, mas com a ajuda da preposição. É por isso que o nome já está dizendo objeto indireto, que vai ser ligado ao verbo com a ajuda da preposição. Agora, o verbo transitivo direto e indireto vai pedir ajuda de 2 complementos: o meu objeto direto, o meu objeto indireto. A primeira vai ser com a ajuda do meu objeto direto, que não vai pedir preposição, mas depois ele vai pedir ajuda do objeto indireto, que vai ser ligado para ele com a ajuda da minha preposição. Então, dentro da frase vão ter 2 objetos. O primeiro objeto vai ser ligado ao verbo sem preposição e o segundo vai ser com a ajuda da minha preposição. Certo, pessoas? Esse foi... deixa eu esperar. Esse foi a nossa revisão. E eu não vou passar a atividade para vocês, porque a gente já viu muito desses assuntos, principalmente transitividade verbal, e eu não vou pedir para vocês, eu vou pedir para vocês estudarem. Tudo que vocês estudarem, tiverem com dúvida, para eu tirar alguma dúvida de vocês, mandem perguntas para mim, que hoje o dia todo eu estarei à disposição, certo? E aí, dia de tirar dúvidas, tá bom? Só tirar dúvidas. E antes da prova, provavelmente, eu vou estar mandando para vocês uma atividadezinha, mas não agora. Eu quero que vocês estudem, tá bom? E tirem a dúvida de mim, essas dúvidas por mim, e eu vou estar à disposição de todo mundo, tá bom? Tirem mesmo dúvida, que é importante para vocês, certo? Por WhatsApp, pode ser.